Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Angélica, eu sou taróloga, também estudante de astrologia. Se você quiser saber mais sobre meus atendimentos com tarô, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição para saber como funcionam os meus atendimentos, que tipo de atendimentos eu tenho. E hoje a gente vai conversar sobre viver pelos outros, pelas expectativas dos outros. Será que você está vivendo a sua vida? Ou será que você está tomando decisões, fazendo escolhas, baseando-se naquilo que você acha que os outros acham melhor para você? Em algumas ocasiões, principalmente ali entre a fase da adolescência e idade adulta, pode ser que você faça pensamentos na sua mente do que você acha que os outros querem. Não necessariamente as pessoas dizem isso para você. E aí você entra num ciclo de autossabotagem. Todas as vezes que a gente vive a vida pelos outros, a nossa vida pelo que os outros querem, esses outros não necessariamente precisam ser as pessoas próximas, né? Pai, mãe, marido, irmãos, esposos, assim. Não necessariamente. Às vezes são pessoas do trabalho, são colegas, as amizades, né? São seus clientes. Então você vive com medo de decepcionar essas pessoas. E todas as vezes que você vive com medo de decepcionar as pessoas, você se auto-sabota. Você não consegue viver de acordo com aquilo que você busca, aquilo que você quer, aquilo que você acredita. Então, dentro, gente, dessa rede de viver pelos outros, viver a vida dos outros, a gente tem um fator muito grande de autossabotagem. E essa autossabotagem, ela vem por uma questão que eu achei muito interessante, que eu estudei recentemente num workshop que eu participei, onde a mulher lá, né, a profissional que ministrava o workshop, ela é neurologista e ela também é analista junguiana. E ela tem uma escola, né, de autoconhecimento, enfim. Eu participei de um workshop dela, que eu já tinha comprado um curso dela no passado. E aí eu achei interessante o workshop, que era sobre proteção energética, energia, mas ela falava uma coisa muito legal sobre complexo materno. Ela falou uma coisa que para mim fez muito sentido, principalmente dentro da minha jornada como pessoa, né, que é essa questão do complexo materno revelar algo pra gente sobre o medo de decepcionar os outros. Então ela falou que muitas pessoas que têm essa questão do complexo materno, elas vão viver com medo de serem mal vistas pelos outros. E aí elas vivem as expectativas dos outros, não vivem a vida delas, porque elas têm medo de serem mal vistas, né, medo de serem criticadas ou abandonadas, qualquer outra coisa que faça com que você não necessariamente faça a sua vontade, né? Você vive fazendo a vontade dos outros para que você não seja criticada, as pessoas não falem mal de você, ou que vejam você como uma pessoa excelente, muito boa, maravilhosa, mas aí você tá sempre dentro dessa sombra, né? Você não consegue ser você, fazer as suas vontades, ou então olhar para a pessoa, dizer não, ou simplesmente ignorar um pedido do que você não quer fazer. E ela falou uma coisa interessante, que uma das formas da gente curar esse complexo materno para sair dessa autossabotagem de viver pelos outros é a gente se deixar ser mal vista. E é muito difícil para quem tem essas questões, né? Então, como assim, Angélica, se deixar ser mal vista? Eu achei muito legal isso. É porque, assim, você tem uma imagem sua que você criou, né? A sua persona, vamos pensar assim. Você criou para você enfrentar o mundo, para você colocar a cara no mundo, né? E aí, todas as vezes que você faz algo em desacordo dessa persona, você acaba decepcionando alguém. Ou alguém vai te criticar, vai falar mal de você, não vai ir com a sua cara, por exemplo, já aconteceu comigo recentemente. Então, quando eu tive que confrontar alguém fora da persona que eu tinha criado de moça boazinha, profissional boazinha, a pessoa em questão se fechou pra mim, assim, né? Porque ela foi confrontada, não gostou, né? E esse confronto saiu exatamente dessa minha necessidade de ser vista com maus olhos. Eu falei, não, tenho que reclamar aqui porque tá errado, né? Teve um erro e a pessoa não gostou, né, de ser criticada, e eu senti que ela se fechou, né? E aí houve esse distanciamento. E tá tudo bem, porque ninguém precisa ser próximo de nós o tempo inteiro. Distanciamentos acontecem porque também nem sempre a nossa persona vai servir pra gente, né? Então, às vezes, uma pessoa faz um pedido pra você que a sua persona, aquele personagem que você criou, ele aceita resolver. Mas a sua alma lá dentro, né, o seu self, quem você é de verdade, não tá afim de resolver isso. Não tá afim de dar cara a tapa pra resolver um problema de uma outra pessoa.
E para dizer não para essa pessoa, você vai precisar decepcioná-la e ela vai te ver com maus olhos. Ou seja, ela vai olhar para você e falar, não quis me ajudar, não deu atenção para o meu problema. E isso, gente, é muito, muito comum em ambientes de trabalho. Eu vejo muito acontecer, eu vejo dentro da minha dinâmica isso acontecendo e o quanto é difícil você se deixar ser vista como alguém que não resolveu uma questão de uma outra pessoa. Principalmente se você tem essa questão do complexo materno. E é importante deixar que alguém fale mal de você, que alguém fala não resolveu, não fez, errou, né? É esse ser mal vista que cura esse complexo materno e faz com que você viva por você, a sua vida, de acordo com o que você pensa, e aí parece que você vai se libertando de amarras. Então é muito importante, dentro dessa questão de você parar de viver pelos outros, você observar como anda a autossabotagem e o quanto você quer ser bem vista pelos outros, né? Ou bem visto. Será que você está vivendo o que você é verdadeiramente, o que você quer fazer, ou você está vivendo dentro dessa persona, desse personagem, e não consegue mais sair dele, a coisa que você criou? Então é importante que a gente seja quem a gente é, porque senão as nossas relações, elas não vão ser genuínas. Então vamos supor que você vai para uma relação mais profunda, né? Você criou uma persona de agradar, de ter medo que o outro se decepcione, quer ser vista com bons olhos. Aí vai para um relacionamento romântico, amoroso. Gente, não vai dar certo, porque você precisa mostrar quem você é, né? O que você aceita, o que você não aceita. E aquela pessoa vai se decepcionar com você. Ela vai ver você com maus olhos em alguma vez dentro desse relacionamento. Faz parte do crescimento como pessoa, do fortalecimento do relacionamento. Se essa pessoa não consegue ver você com maus olhos, porque você não quis, né, fazer algo que para ela era importante, né? Você se recusou por alguma questão, talvez esse relacionamento não ande, não vá pra frente, ou talvez essa pessoa entenda, né, que ela não poderia pedir aquilo naquele momento, ou que não fazia parte pra você, enfim, são várias questões, né, e a gente precisa se colocar. E a parte de se curar desse complexo materno é justamente se deixar ser mal vista. Então, assim, hoje em dia é um trabalho bem doloroso pra mim também, como pessoa, se deixar ser mal vista, né, pelas pessoas. Às vezes a gente vai dar uma opinião aqui no YouTube e as pessoas vão mal ver essa opinião e vão criticar. Faz parte também, né, dessa dinâmica. Às vezes a gente vai dar um feedback para uma cliente, para um cliente de algo que aconteceu, a pessoa não vai gostar, vai se sentir triste, vai se decepcionar. Faz parte também, né? E a gente precisa se deixar ser mal vista, né, para que a gente consiga retomar esse poder de ser quem somos em essência, né, de acordo com quem somos lá dentro de nós mesmos. Então a primeira coisa é você observar o quanto de autossabotagem tem dentro da sua jornada para saber se você está vivendo pelos outros e ver se você tem essa dinâmica do complexo materno, né, com medo de decepcionar os outros. Então, para curar você vai precisar decepcionar, né? Vai precisar não ser aquilo que esperam de você. Às vezes tem pessoas, eu acho engraçado, que falam que são apaixonadas pela gente, né? Ah, eu sou apaixonada por você, não sei o quê. Mas essas pessoas, elas não entenderam ainda que muitas vezes elas se apaixonam por uma projeção do que elas acham que você é, de aquilo que você era na sua persona, né? Eu vejo, assim, algumas pessoas que às vezes já quiseram, por exemplo, ter relacionamentos comigo e hoje, observando a dinâmica, eu falo que essas pessoas foram apaixonadas por uma projeção da persona que eu construí, né? E eu acho que se essas pessoas vissem quem eu sou fora da persona, elas não teriam todo esse encanto, porque não funciona dessa forma, né? Não é assim. E a gente muitas vezes também se apaixona pela projeção que nós fazemos e essas pessoas acabam refletindo isso na persona delas e a gente acha que atrás da persona não tem alguém. A gente só enxerga aquela máscara e a gente se apaixona às vezes pela máscara. E não é a máscara que sustenta um relacionamento, é o eu, né? É o que é lá dentro, no fundo da gente. Então é muito importante a gente observar isso. E eu acho que quando a gente começa a prestar atenção nisso, as nossas relações, os nossos relacionamentos tendem a ser muito mais saudáveis. Porque a gente se aproxima dos outros pelo que os outros são e eles também da gente. Assumindo o risco de decepcionar o outro e também do outro nos decepcionar, né? De não ser aquilo que a gente espera no todo, né? E quando eu digo
A decepção, gente, não é que é em relação a coisas tóxicas, relacionamentos tóxicos, não, são coisas do dia a dia, em que a gente espera que o outro seja aquilo que a gente busca que ele seja, né? As projeções que nós fazemos para fora da gente. Então é muito, muito interessante que a gente comece a observar isso mais profundamente, para que a gente não caia aí em ciladas, tanto na vida profissional, na vida pessoal, nos relacionamentos, porque a gente está enxergando ali as máscaras e agindo através dos nossos complexos, né? É bem interessante essa questão. Outra coisa que é interessante, né? A segunda coisa a observar quando você percebe que você está vivendo pelos outros é de onde vêm essas expectativas. Ou quem projetou ou projeta expectativas em você. Então é legal fazer um exame, né? Não é nem exame de consciência, mas da própria jornada para entender onde essas expectativas começaram, a partir do que elas começaram, quem você buscou ser a vida toda. Por exemplo, eu sempre busquei ser uma criança e uma adolescente que não decepcionava na escola em relação às notas. E aí eu fui criando um crivo de perfeição que foi vindo para a idade adulta, profissional, enfim. Então só de eu pensar que eu posso errar alguma coisa, né, que eu vou errar alguma coisa, que vão perceber que eu errei, me dava um pânico dentro de mim. Não, se eu não responder essa pessoa assim, né, ela vai saber que eu errei, ou ela vai falar que eu não faço meu trabalho direito. Então foi criando-se, né, essa perfeição. Então é muito importante que você observe essas expectativas. Então eu tinha muito medo, por exemplo, uma coisa besta, mas de decepcionar professores que eu gostava muito. Sabe, professores e professoras que você tem aquele carinho, né? Os mestres da sala de aula. Então, eu lembro que eu tinha um professor de biologia na 5ª série, ele era muito legal. E assim, o meu medo era decepcionar aquele professor, porque ele era um professor maravilhoso, né? E aí eu tinha medo de tirar nota baixa em biologia. Tinha uma professora de português também, que eu morria de medo de decepcioná-la, porque parece que ela estava sempre de olho em mim, eu lembro na época da escola, ela até falecida já, essa professora, que ela já era bem velhinha, né? E ela falava assim, não, você vai entrar na USP, você vai estudar, você vai fazer o vestibular da FUVEST e você vai passar, né? E o primeiro vestibular foi letras. E aí eu fico pensando que se eu não escolhi letras porque ela falava que eu tinha jeito, né, porque eu ia muito bem nas provas de literatura, né, tirava notas, fazia provão da escola, tirava A, na época era A, né, e eu tinha medo de decepcionar aquela professora e eu escolhi até o curso de letras. E eu fico pensando, será que eu escolhi o curso de letras porque eu queria fazer letras mesmo? Ou eu tinha medo de ser mal vista pelos olhos daquela professora se eu escolhesse, sei lá, psicologia, ou escolhesse biologia na época, né? E aí eu fui pulando de galho em galho. Aí eu fui tentar nutrição, depois fui tentar biologia. Aí depois entrei no curso técnico de alimentos, que às vezes eu fico pensando que eu fiz porque não tinha outra alternativa, eu tava desempregada, sabe essas coisas que a vida te empurra para coisas? E aí você precisa perceber de onde vêm essas expectativas, as decisões que você tá tomando. Se você tem filhos entre a idade criança, adolescente ali, fazendo essa transição, filhos que têm 15, 16 anos, fique bem atento, fique bem atenta para ver se você não está projetando, né, suas necessidades neles e eles estão vivendo as suas expectativas e não aquilo que eles realmente são. Isso é muito importante, de deixar o outro viver quem ele é. Eu acho que o maior presente, né, que pais e mães podem deixar para o mundo é deixar que seus filhos sejam quem eles nasceram para ser. Né? Então, deixar que essa criança, deixar que esse adolescente se torne um adulto que ele deve ser. Não aquilo que a gente acha que ele deve ser baseado nas nossas expectativas. Então observe quem coloca expectativas sobre você, que expectativas você também se colocou sobre você, é muito importante a partir do seu olhar para os outros, para que você avalie se você está vivendo ou não a sua vida. Alguns sinais que demonstram que você pode estar vivendo a vida dos outros e não a sua, né, vivendo pelos outros, é frustração. Vai aparecer frustração na sua jornada se você viveu pelos outros, se você viveu pelas expectativas dos outros. Uma frustração muito comum é a frustração profissional. Essa, se você fez escolhas baseando-se no que os outros achavam que era melhor, vai aparecer uma frustração profissional, principalmente entre os 30 e os 40 anos. Alguma coisa vai dar não tá encaixando, né? Tem alguma coisa aqui que não tá legal? Frustração é um dos primeiros sintomas. Outras coisas, exaustão constante, cansaço constante, sensação de que não tá indo pra frente. É muito provável que você veja esses sinais na sua vida. Sensação de ser insuficiente, que é uma sensação de que você não tá dando conta das coisas, você não tá conseguindo se completar naquilo que você faz. Né? Então esses são sinais, alguns dos sinais.
mais comuns de aparecerem quando você vive pelos outros e não por si. O primeiro que eu diria, o mais óbvio de todos, é a frustração, a insatisfação constante. É uma sensação horrível. Eu já senti isso e assim, né, fui pra terapia para trabalhar. Lembro que até uma vez fiz uma sessão de registros akáshicos para entender de onde vinha essa frustração. Então, teve uma época assim, na minha vida que estava tão constante que estava me dando uma tristeza absurda. E aí eu fiz uma sessão de registros akáshicos, né? Depois conversei com uma psicóloga também que me atendia na época e tomei florais de Bach também para trabalhar essa questão. E aí eu senti que deu uma boa melhorada. Eu entendi a frustração, entendi como eu deveria lidar. Aí com consulta de tarô também eu entendi que eu não sairia dessa frustração tão rápido no sentido de conseguir a independência daquilo que eu achei que estava me causando frustração. Então eu teria que me adaptar àquilo naquele momento e continuar trabalhando de uma forma madura, né, sem uma mente muito perdida nas ideias do que deveria ser, para eu conseguir lidar com essa frustração de uma melhor forma para chegar no meu objetivo. Então, às vezes, a gente precisa de algumas ferramentas, né, no meu caso foi registros akáshicos, as consultas de tarô que eu fiz, os florais de Bach, e também eu tive apoio, né, de uma psicóloga durante esse tempo. Então, essa base, né, tipo como se fosse uma cadeira, né, com 4 pernas, me ajudou, né, a desenvolver melhor essa questão e sentir menos frustração, enquanto as mudanças ainda não são tão óbvias, né, enquanto eu ainda tenho que me adaptar ao presente. Então a gente precisa de maturidade também para lidar com essa sensação de frustração e insatisfação. Cartas do tarô, pessoal, que ajudam você a voltar para você, a voltar-se para si. Eu trouxe para vocês 3 cartas aqui. Trouxe a sacerdotisa, porque é uma carta que ajuda você a olhar para dentro de você. O arquétipo da sacerdotisa eu utilizo até hoje, tá? Eu coloco no meu quadro dos sonhos, eu tenho um vision board, e lá dentro do vision board tem que eu tenho uma foto, né, de um mapa astral, que vocês sabem que eu tô estudando para ser astróloga, né? Então eu quero fazer mapas, trabalhar com isso mais pra frente. E eu coloquei lá pertinho uma imagem da sacerdotisa, que é para eu me lembrar de trabalhar comigo, né? Que por mais que eu esteja aprendendo, estudando, sou eu que tenho que estar ali nas minhas análises de mapa, quando eu faço meus exercícios, né, do curso, e na minha vida total. Eu preciso estar ali. Então sou eu. Então eu coloco o arquétipo da sacerdotisa para me ajudar também nessa questão. Outro que ajuda é o eremita, que é o encontro com a jornada pessoal, com o eu interior, né? É aquele que guia a própria luz, a própria caminhada. O eremita é aquele que vai olhar para dentro sem a necessidade de dogmas, dessa libertação dos dogmas, dessas crenças que às vezes podem barrar o nosso crescimento também. Então é o olhar para dentro e o iluminar a própria jornada. O eremita também ajuda bastante como arquétipo, tá? Para você utilizar aí na sua mesa de trabalho, no seu fundo de tela, no seu celular. Eu gosto de colocar no celular junto com o meu vision board. E aqui a gente tem a carta da força. A carta da força eu trouxe como uma simbolização, né, como algo simbólico da gente saber lidar com os nossos medos de frustrar os outros. Com o nosso medo, esse leão representando os nossos medos de sermos, por exemplo, mal vistos, não apreciados. Vão deixar de gostar de mim se eu colocar limite nessa situação. Se eu mostrar como funciona, que vão deixar de gostar de mim, vão deixar de apreciar o meu trabalho. Então a força nos lembra que a gente tem que saber domar esses medos para a gente crescer como pessoas na vida. Então esses são 3 arquétipos do tarô que podem te ajudar a lidar com essa questão. Alguns florais de Bach também. O Mimulus é um floral muito interessante para medos. Então se você tem medo de decepcionar, medo de ser quem você é, o Mimulus pode ajudar. Eu acho que também que um floral que pode ajudar nessa questão é o Larche, para trazer essa segurança também interior, sabe? Se sentir mais seguro em quem você é. Então eu colocaria um Larche também na fórmula, caso você queira fazer. E se você quiser fazer um atendimento de floral com tarô também comigo, dá pra fazer, então entra no link aqui pra você saber como funciona, tá? E eu trago pra você também uma afirmação positiva pra você fazer todos os dias de manhã e quando você for dormir, se você se encaixou aqui nisso que eu falei, tá? Essa afirmação é a seguinte: eu escolho honrar a minha voz. Tem um vídeo de escrita terapêutica aqui no canal, tá? Eu vou deixar ele aqui nos cards pra você fazer também, que é sobre encontrar a sua verdadeira voz, a sua voz verdadeira. Se
Você pode fazer esse vídeo também, depois de assistir esse aqui, você pode fazer esse exercício, fazer esse vídeo, não, fazer esse exercício, tá, de escrita, que é muito legal. Eu fiz especialmente para vocês, né? E aí você pode dizer também essa afirmação: eu escolho honrar a minha voz, né? Quando você escolhe honrar a sua voz, você escolhe honrar quem você é. E me diz aí nos comentários se você que está assistindo esse vídeo já deixou de fazer alguma coisa porque você tinha medo das expectativas dos outros, assim. Você tinha medo de estar decepcionando, medo de ser mal vista, mal visto, deixou de colocar um limite ali porque tinha medo do outro se decepcionar com você. Me conta aqui nos comentários e me conta como foi aí a sua experiência, ou o que você vai fazer a partir de agora para se livrar disso, ou se você já conseguiu e está já em outro patamar, vivendo a sua jornada de acordo com o que você é dentro de você. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui no canal e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.